E o acerto entre Palmeiras e Chelsea por Andrei passou a correr perigo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre o empecilho, o impasse das últimas horas. Bora te atualizar também sobre o Corinthians e a lista de reforços. Enfim, alguém da diretoria alvinegra se pronunciou de forma oficial. Preciso te contar também sobre renovação de contrato de patrocínio no São Paulo. Trago as últimas sobre Richard Rios, o meio atacante do Guarani ex-Flamengo, que é pretendido por vários clubes brasileiros. Por falar em leilão, atualizações sobre a situação do Cuellar, de saída do Al Hilal. Falo também sobre Flamengo, Vasco, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhei na ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Se você já é inscrito no canal, beleza? Se não, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo também deixa like, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site que tem me dado a maior sorte. Nessa segunda, terça, quarta, enfim, todo dia é dia de se dar bem na Aposta Ganha. Quero mostrar para vocês algumas sugestões como Palmeiras e Red Bull Bragantino, o único desses 4 confrontos marcado para quarta-feira. Vitória do Palmeiras contra o Red Bull em casa paga R$ 1,52. Tem também São Bento e São Paulo, vitória do Tricolor com o time misto fora de casa na terça-feira, pagando R$ 1,54. Liverpool e Real Madrid, jogo da Champions, marcado para terça-feira. Odds bem equilibradas, vitória do Liverpool 2,32, empate 3,57, vitória do Real Madrid 2,96. Para completar, primeira partida final da Recopa Sul-Americana, Independente Del Valle e Flamengo, vitória do Del Valle R$ 3,08, o empate 3,48 e o Flamengo favorito pagando 2,28. Para participar da aposta ganha super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que está na tela, faz seu cadastro e vai se divertir. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é justamente sobre o Flamengo, que enfrenta na primeira partida de ida da Recopa Sul-Americana o Del Valle com vários problemas. Os últimos deles, Gerson e Marinho, que nem embarcaram com o time para o Equador. Gerson tem um problema no tornozelo, enquanto o Marinho sente dores na coxa. O goleiro Hugo também não viajou por causa de lesão. Bruno Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz já eram desfalques de forma antecipada. Bora falar agora sobre Vasco da Gama, Ivan ou Léo Jardim. Essa é a dúvida do técnico Barbieri para o confronto contra o Trem, marcado para quinta-feira, Copa do Brasil, em Brasília. Jogo único. Na teoria, a aposta de vários dos setoristas do Vasco é de que Léo Jardim será o titular e eu daria mais oportunidades ao Ivan. E você usa o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre essa disputa. Bora falar agora sobre Roger Guedes, que com os 2 gols na vitória do Corinthians por 3-0 contra o Mirassol, assumiu a artilharia do Campeonato Paulista. Ele agora soma 7 gols contra 6 do John Kennedy, da Ferroviária, e também do Galopo, que pertence ao São Paulo. As últimas do giro de notícias, contar que Lucas Lima deixou o gramado da Vila Belmiro aplaudido pelo torcedor depois de 2 assistências na goleada do Peixe por 4-0 em cima da Portuguesa. Detalhe curioso, jogador detestado pelo torcedor até outro dia, quando foi substituído, ouviu o técnico Odair Hellmann ser chamado de burro pelos torcedores, exatamente por causa da substituição. Depois o Odair explicou que estava com medo de machucar o Lucas Lima por conta do longo tempo de inatividade. Bora falar também agora sobre o Atlético Mineiro, mais especificamente sobre o Hulk, que virou desfalque de última hora para o confronto de estreia do Atlético na pré-Libertadores, duelo contra o Carabobo, terça-feira, na Venezuela. Hulk passou por exames, assim como todos os outros atletas, e testou positivo para a Covid. Não teve autorização para viajar. Boa notícia é de que ele não tem sintomas. Quero contar ainda que o Renato Gaúcho tem feito enorme pressão nos dirigentes do Grêmio pela contratação do Michael. Dá uma olhada na frase que ele declarou publicamente, abre aspas: "Tenho cobrado a diretoria pela chegada do Michael. Entendo perfeitamente a condição financeira do clube, mas mudaria o patamar da equipe esse tipo de jogador." Fecha aspas. Mesmo sem brilhar no Campeonato Paulista, o meio-atacante Richard Rios do Guarani tem chamado a atenção de vários clubes brasileiros. Santos, Red Bull Bragantino, Internacional e agora Corinthians são candidatos à contratação do atleta, cujo vínculo com o Guarani se encerra em 31 de dezembro desse ano. Jogador que passou por todas as categorias de base do Flamengo e tem 15% dos direitos de uma venda futura ainda ligados ao rubro-negro.
Queria contar para vocês que o Corinthians não fez proposta até esse momento, apenas analisa os prós e contras de um jogador de 22 anos de idade, que na atual temporada soma 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. A última vitória do Guarani, inclusive, foi com um gol dele. Tem oscilado bastante, faz grandes jogos e outras partidas bastante discretas. Guarani que ainda corre risco de rebaixamento no campeonato estadual. Hoje, dá para dizer para vocês que existe um favorito para contratar o atleta. O Internacional demonstra bastante otimismo no Beira-Rio. E essa sensação de otimismo se baseia nas primeiras conversas entre o Inter e os representantes do atleta. Resta agora o principal, negociações com o Guarani. Uma das perguntas que eu mais recebo de vocês durante os programas do Nicola aqui no YouTube diz respeito ao futuro de Gustavo Coellar, volante que fez sucesso com a camisa do Flamengo e tem mais 1 ano e 4 meses de contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. Informação importante: ele e o Michael ficaram de fora de um confronto da Champions League asiática do Al Hilal. O time dele vai enfrentar uma equipe de Dubai, o Shabab Al Ahly, e ao limite de 4 estrangeiros, o técnico do Al Hilal decidiu por deixar o Michael e o Coellar de fora. Apesar do Coellar ter feito grande mundial de clubes, foi titular absoluto e uma das peças mais importantes. Tudo isso só corrobora a possibilidade de o Coellar e o Michael deixarem o time na metade do ano, quando o clube vai voltar a poder contratar depois de 2 janelas de transferências banido. Só que há um detalhe importante, aqui vem a informação principal. O Al Hilal já deixou claro para os clubes brasileiros que o procuraram que quer 5 milhões de euros ou 27 milhões de reais para vender o Coellar em definitivo. Propostas por empréstimo nem serão discutidas. Bastante dinheiro por um jogador na casa dos 30 anos de idade e que é só marcador. Resta saber se alguém vai ter coragem de gastar tanto dinheiro, especialmente levando em consideração que ainda tem a parte do salário por lá. Coellar fatura 1,5 milhão de reais por mês. Bora te ajudar a entender por que a negociação entre Palmeiras e Chelsea por Andrei passou a correr riscos. Cheguei a contar para vocês no sábado, baseado até em informações de um dos representantes do atleta, que estava tudo fechado. O Andrei, inclusive, já está no Brasil. Ele desembarcou nesse domingo no Rio de Janeiro e só aguarda pelo desfecho das tratativas entre os clubes para embarcar para São Paulo para passar por exames médicos. Estava tudo acertado. O Andrei escolheu o Palmeiras, aceitou ganhar o mesmo salário. Chelsea também topou emprestar o jogador de graça e ainda conseguiu, em processo de convencimento junto ao Palmeiras, colocar uma cláusula que lhe permite pedir a volta antecipada do atleta. Se o Andrei conseguiu o visto de trabalho, por exemplo, no mês de agosto, ele é resgatado pelo Chelsea, mas o clube inglês deposita nos cofres do Palmeiras 1,5 milhão de euros, como uma espécie de compensação financeira. Então o Palmeiras pega o jogador por empréstimo até dezembro, não paga nada, só assume o salário, algo na casa de 1 milhão de reais por mês. E vai ter direito a 1,5 milhão de euros em agosto, caso o Chelsea peça o jogador de volta. Mas o que aconteceu durante o final de semana que colocou o negócio em risco é que o Chelsea procurou o Verdão para dizer que gostaria que o Andrei disputasse o Mundial Sub-20, marcado para dias 20 de maio a 11 de junho na Indonésia, 24 seleções. O Andrei é capitão, principal jogador da seleção brasileira. Foi absoluto destaque no Sul-Americano Sub-20 recém-conquistado pela seleção brasileira. Foi aí que o Palmeiras se incomodou. Bom, você está me emprestando um atleta quase no mês de março e eu vou ter que correr o risco de esse jogador voltar em agosto. E você ainda está me dizendo que gostaria que esse atleta ficasse fora entre maio e junho para disputar o Mundial Sub-20? Palmeiras não gostou e promete uma conversa nessa segunda-feira com o Chelsea. A intenção do Palmeiras e dos representantes do atleta, no caso Juliano Bertolucci e companhia, é tentar convencer o Chelsea a abrir mão dessa exigência. Se não houver a permissão do Chelsea, o negócio pode até correr risco, mas aí o Andrei vai ter dificuldade em se encaixar num clube brasileiro que precisa estar na Libertadores e que tope essas condições de um empréstimo em que o atleta vai ficar fora nos meses de maio e junho e pode ir embora em agosto. Só para lembrar, no caso específico do Palmeiras, somente no Brasileiro, se ele for liberado para disputar o Mundial, ele vai perder os jogos contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, Curitiba e São Paulo. Ainda existiria o risco de o Andrei ficar de fora, por exemplo, de Copa do Brasil e Libertadores da América. É um momento bem importante da temporada entre maio e junho. Apesar desse impasse, ainda estou para te dizer que o Palmeiras tem tudo para levar o Andrei. A tendência é que exista um acordo entre as partes, pelo menos foi o que eu ouvi de um dos representantes do atleta na noite desse domingo. Ele disse que as partes devem ceder para que exista um acordo para ser anunciado ainda nessa segunda-feira. Bora falar sobre os reforços do Corinthians.
tenho contado para vocês que Christian Barletta, atacante de 21 anos de idade, que pertence ao São Bernardo, tem tudo acertado com o Corinthians para virar reforço para o Campeonato Brasileiro. Ele é um dos destaques do São Bernardo, 4 gols em 9 partidas. Mas, depois da vitória por 3-0 contra o Mirassol, nesse domingo, o diretor de futebol Roberto de Andrade enfim apareceu para dar uma entrevista e esclareceu sobre vários outros pontos. Quero começar explicando o que ele contou sobre o Barletta, abre aspas. A gente está conversando com o São Bernardo, mas não tem nada certo. É bom jogador, despertou o interesse do Corinthians, mas por enquanto estamos só na conversa, fecha aspas. É natural que o Corinthians não queira cravar o acordo, até porque o Barletta ainda tem rodadas a serem disputadas pelo time do ABC Paulista. Posso contar para vocês que o negócio está praticamente fechado. Quero contar ainda sobre Felipe Coutinho. Perguntaram ao Roberto de Andrade o que vai ser do futuro do Coutinho. A resposta do diretor foi a seguinte, abre aspas. O Coutinho é um jogador que não vem para o Brasil. O clube dele, no caso o Aston Villa, não vai liberá-lo. Então não existe nada, fecha aspas. Tenho contado para vocês já há algum tempo que não faz parte dos planos do Felipe Coutinho voltar ao futebol brasileiro tão cedo. Sobre Bruno Mendes, zagueiro que virou titular nas últimas 3 partidas, formou dupla de zaga com o Gil, o contrato dele se encerra em dezembro. Roberto de Andrade explicou que aguarda pela chegada dos representantes uruguaios do Bruno Mendes no mês de março para iniciar as tratativas. Acho que o Corinthians tem adotado um tom muito passivo, muito tranquilo, e está postergando uma renovação do contrato que é urgente. Para completar sobre o Guilherme Biro, atacante, ou meio atacante, que jogou o Sul-Americano Sub-20 como titular da seleção brasileira, outro que tem contrato só até dezembro. O Corinthians já anunciou que só coloca ele para jogar no time principal depois da renovação do contrato. O Timão já fez uma proposta, tem uma reunião marcada para essa semana para tentar bater o martelo. Para fechar sobre Luan, informação importante do Roberto de Andrade, ele assegurou o seguinte: ele não vai rescindir o contrato e não tem interessado no jogador. Ou seja, o Luan continuará treinando em separado no Corinthians, ganhando R$800 mil por mês até dezembro, no pior negócio da história do Timão, cerca de R$70 milhões jogados no lixo. Boa notícia, no departamento de marketing do São Paulo, o Tricolor anunciou nas últimas horas a renovação do contrato de mais um dos seus patrocinadores, a ABC da Construção, que ocupava desde 2021 a parte traseira do calção do uniforme. Isso para o time masculino, também vai haver patrocínio para o time feminino, mas nas mangas. Queria contar uma informação exclusiva em cima desse acordo. O São Paulo garantiu um aumento de 36% em relação às cifras praticadas no ano passado. Essa é uma das metas impostas pelo presidente Júlio Casares ao Eduardo Toni, que é o superintendente de marketing do São Paulo. O Tricolor tem tido dificuldade para fechar novos patrocínios, porque o Júlio Casares quer aumentar as receitas, o faturamento. Ele entende que mesmo no ano passado, com um aumento bastante significativo em relação a anos anteriores, ainda estava defasado o valor da camisa do São Paulo, e por isso há a necessidade de um reajuste e o Tricolor tem sofrido um pouco mais. São 3 as propriedades que seguem vagas na camisa do Tricolor, ao menos a ABC da Construção topou permanecer no clube com um aumento de 36%. De qualquer forma, posso garantir para vocês que a cifra praticada entre São Paulo e a ABC da Construção está bem inferior ao que a empresa já paga ao Flamengo. Com o rubro-negro, o valor é de R$5.200.000 por temporada. Só para completar, vale a lembrança de que a ABC da Construção, além de patrocinar o São Paulo e o Flamengo, também veste a sua marca no Atlético Mineiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda de carnaval. Que vocês aproveitem bastante, descansem e sempre com bastante juízo. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra de tarde, tem programa do Nicola também. Abraço, tchau!